Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio eu vou resolver este problema. Transforme do sistema polar para o sistema cartesiano. Letra A, o ponto A de coordenadas 3,3π sobre 4. Letra B, o ponto B de coordenadas menos 2 e 4π sobre 3. E a letra C, a equação ρ ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, igual a 6ρ cosseno de θ, menos 10ρ seno de θ. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos à solução. Solução para a letra A. Ponto A tem coordenadas polar 3 para o ρ e 3π sobre 4 para o θ. Ou ponto A tem coordenadas 3 para o ρ e 135 graus para o θ. Então aqui eu tenho o ponto A na forma polar, eu quero o valor equivalente na forma cartesiana. O ρ é 3 e o θ é 135 graus. Nós temos essas relações aqui, ó, x igual a ρ cosseno de θ e y igual a ρ seno de θ. E o θ ele pertence ao segundo quadrante. Então, x ele é igual a, vou trocar o ρ aqui por 3, vezes o cosseno de θ, que é 135 graus. O cosseno de 135 graus, como 135 graus pertence ao segundo quadrante, ele é igual a menos o cosseno de 180 graus menos 135 graus. Então, o cosseno de 135 graus é menos o cosseno de 45, que ele é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, x é igual a 3, que multiplica menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Logo, x é igual a menos 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Vou usar agora a segunda relação aqui, y igual a ρ seno de θ. Troco o ρ por 3, seno de 135 graus. O seno de 135 graus ele é igual ao seno de 180 graus menos 135 graus. O seno no segundo quadrante ele é positivo, o cosseno é negativo. Então, o seno de 135 graus ele é igual ao seno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, y é igual a 3 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o ponto A tem coordenadas cartesianas menos 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2 para o x, vírgula 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2 para o y. Solução para a letra B. O ponto B tem coordenadas menos 2 e 4π sobre 3, coordenada polar. Menos 2 para o ρ e 4π sobre 3 para o θ. Bem, eu vou transformar aqui o θ em graus. Como é que eu faço? Eu pego o π aqui, troco por 180, divido por 3. 180 dividido por 3 dá 60, multiplico por 4, dá 240 graus. Bem, o ρ, ele vale menos 2 e o θ 240 graus. Então, eu vou transformar o ponto B de coordenada polar para o valor equivalente em coordenadas cartesianas. Vou ter x e y. Então, nós temos a seguinte relação, que x é igual a ρ cosseno de θ e y é igual a ρ seno de θ. E o θ ele pertence ao terceiro quadrante. Então, cosseno de 240 graus no terceiro quadrante é igual a menos o cosseno de 240 graus menos 180 graus. Logo, o cosseno de 240 graus ele é igual a menos o cosseno de 60 graus, que é igual a menos meio. Então, troquei aqui o ρ por menos 2, cosseno de θ por cosseno de 240 graus, x é igual a menos 2, que multiplica menos meio. 2 dividido por 2 dá 1, menos e menos dá mais. Então, x igual a 1. O y, eu usei essa relação aqui, ó. Ρ troquei por menos 2, seno de 240 graus. O seno de 240 graus ele é menos o seno de 240 menos 180 graus, porque o seno no terceiro quadrante ele é negativo também. Então, o seno de 240 graus é menos o seno de 60 graus, que é menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, vou trocar aqui por menos raiz quadrada de 3 dividido por 2, menos e menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1, então o y é igual a raiz quadrada de 3. Logo, o ponto B tem coordenadas 1 e raiz quadrada de 3. Agora, a solução para a letra C. Na letra C aqui eu acrescentei no primeiro membro o menos 2. Então, vamos lá. Eu tenho a seguinte relação, que x é igual a ρ cosseno de θ e y é igual a ρ seno de θ. Nesta primeira parcela aqui eu tenho um produto de potências. Eu posso transformar isso daqui numa potência de produtos. Então, eu vou ficar com ρ seno de θ elevado ao quadrado,
que é rho seno de θ é y. Então, vou trocar isso daqui por y e vou elevar ao quadrado. Mas essa segunda parcela também tem um produto de potências que eu posso transformar numa potência de produtos. Então, o rho cosseno de θ é o x. Então, x elevado ao quadrado. Repete o menos 2 igual a 6, que multiplica o rho cosseno de θ. Rho cosseno de θ é x, então 6x. Menos 10 que multiplica rho seno de θ. Menos 10 que multiplica o y. Então aqui eu só vou reordenar esses termos aqui. Então eu deixei x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 10y menos 2 igual a 0. Então eu teria essa solução aqui dessa equação que está na forma polar para a forma cartesiana. Aí eu dei uma melhoradinha nela aqui. Vamos ver que tipo de equação essa equação aqui representa, que objeto ela representa. Então aqui o que eu fiz? Eu agrupei os termos com x, x ao quadrado e menos 6x. Y ao quadrado mais 10y. E isolei o termo dependente, somando 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Aqui o que eu fiz aqui? Eu tenho um binômio e transformei num trinômio. Acrescentei o 9. De que maneira que eu acrescentei o 9? Eu peguei o segundo termo, que é o menos 6, dividi por 2, deu 3. Elevado ao quadrado dá 9. Se eu acrescentei 9 aqui no primeiro membro, eu acrescentei 9, tem que acrescentar 9 no segundo membro. Aqui também tem um outro binômio, transformei no trinômio quadrado perfeito, peguei o coeficiente do y aqui, que é o 10, dividi por 2 deu 5, elevei ao quadrado deu 25. Então aqui eu transformei ele nesse trinômio quadrado perfeito. Acrescentei 25 do lado esquerdo, acrescentei 25 do lado direito. Esse trinômio quadrado perfeito fatorado, deixa eu colocar aqui em cima que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. E aqui também é um outro trinômio quadrado perfeito. Ele é chamado dessa maneira porque eu posso fatorar ele, transformando ele num produto notável. Esse primeiro trinômio aqui, ele vai ser o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu chego nesse produto notável? Eu extraio a raiz quadrada do primeiro termo, que é x ao quadrado dá x, do terceiro termo, a raiz quadrada de 9 dá 3, e pego o sinal do meio aqui, ó. Então, isso daqui é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Deu perfeitinho isso aqui. Mesma coisa eu faço aqui com esse trinômio quadrado perfeito. Extrai a raiz quadrada do y quadrado da y, do 25 dá 5, e pego o sinal do segundo termo aqui, que é positivo. É o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 10y, mais o quadrado do segundo, dá 25. E do lado direito eu tenho 9 mais 2, 11, mais 25, 36. Então aqui o que eu tenho aqui é uma equação de uma circunferência, ou na geometria analítica nós também chamamos de círculo. De centro, 3 para o x e menos 5 para o y. Nós chamamos centro H e K. Bem, assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, faça sua inscrição agora, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.